Senhor esteja sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos, em nome de Jesus, vamos dar início a este culto. Estamos aqui e a palavra do Senhor Jesus diz assim: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, amém? Então, eu tenho certeza que a chuva às vezes, chove, atrapalha, impede os irmãos de vir na casa de Deus, mas nós estamos aqui, Jesus está aqui, amém? Então nós vamos cultuar a Deus, adorar o Senhor, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele há de fazer em nossas vidas, pela palavra, pelo poder do Senhor sobre mim e sobre você, e que o Espírito Santo nesta noite, Ele venha visitar o teu e o meu coração, que venha ser feito aqui nesta noite a vontade de Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Nós queremos te pedir, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja nos visitando nesta noite, diante da tua presença, ó Pai, nós nos colocamos desde já. Quero colocar este altar, ó Pai, na direção divina do teu Espírito Santo. Que o Senhor venha fazer a tua vontade. Tenha liberdade, ó Espírito Santo, e que o Senhor venha nos conduzir nesta noite, no louvor, na palavra, na adoração, que tudo aqui seja feito, ó Deus, para a tua glória. Nós viemos aqui em nome do Senhor Jesus, e nós nos colocamos diante, ó Deus, da tua presença, pedindo mais uma vez o teu favor e a tua graça. O Senhor conhece os corações, o Senhor conhece as necessidades de cada um de nós. E através do nome de Jesus, que é poderoso, que é santo, que é glorioso, vidas sejam tocadas nesta noite. Aqueles que já estão, aqueles que estão a caminho, aqueles que não vão poder estar nesta noite, ó Pai. Mas que as tuas mãos estejam alcançando cada um dos teus filhos, cada membro desta igreja, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos, ó Deus, nos despojar de nós mesmos, das nossas vontades, do nosso querer, do nosso eu, do nosso achar, do nosso pensar, e que nós venhamos, ó Deus, nos encher de Ti nesta noite. Encher-nos, ó Deus, da presença gloriosa do Teu Espírito Santo. E que haja em nome do Senhor Jesus cura. Em nome do Senhor Jesus libertação. Poder de Deus. Aqui, ó Pai, redicanto como anábia, vidas vieram, ó Deus, orando, clamando, esperando uma resposta. E a resposta, a solução, só o Senhor tem para dar. Só o Senhor pode dar a resposta, Deus, das orações, do clamor de cada um, ó, do coração que se dispõe, do coração que se coloca diante do Senhor neste altar, ó Pai. A tua presença, ó Deus, de Candenábia, ela remarachibicaia, ela repreende todo o mal, cai por terra toda ação maligna do inferno, tudo aquilo que não provém de ti vai embora em nome de Jesus, porque aonde o Senhor entra, a manifestação de poder, a graça, a cura, a haramachubiricaia, a resposta onde o Senhor está, e através do teu nome, Jesus, irixibiricai, que o Senhor venha intervir na vida de cada um de nós nesta noite, Uricanderábia. O Senhor venha intervir na vida deste meu irmão, desta minha irmã nesta noite, de cada casa, de cada família aqui representada, Espírito Santo, Amarachubiricantoromanabaramanabbia, que o Senhor venha fortalecendo, sustentando, revigorando, Urixibiricai, dando a cada um a força, a graça, Urixibiricai. Conceda-nos, ó Pai, o perdão, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, perdoa-nos, ó Deus, por pensamentos, Urixibiricai, por palavras que nós temos falado, por atitudes que nós temos cometido, ó Deus, Uricanderábia. Se tem desagradado a Ti, o Teu Espírito nos perdoa, Senhor, e nos traz, Urixibiricai, nesta noite o renovo, Amarachubiricaia, renova nossas vidas na Tua presença. Fala, Jesus, aos nossos corações através da Tua palavra. Vem trazendo discernimento e o entendimento, Uricanderábia, a compreensão divina do Teu Espírito Santo, para ouvirmos a Tua palavra e receber, Ramassubiricai, aonde o Senhor trará vida, aonde o Senhor trará poder, Haranachúria, aonde o Senhor vai nos colocar de pé na Tua presença, Uricanderábia,
Bricai, e através do teu nome, e através do teu sangue, Jesus. Bialamanábia, toma este ambiente, toma este lugar nas tuas mãos, toma, Senhor, as nossas vidas e este altar diante de ti, que tudo aqui seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz no Salmo 121... Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos estar louvando, adorando a Deus, mas que você possa elevar os teus olhos nesta noite na presença de Deus, nos céus, e você pode ter certeza que o socorro virá. Enquanto você estiver aqui, enquanto nós estivermos aqui na terra, buscando a presença do nosso Deus, sempre olha para os céus. Às vezes a gente olha para a direita, para a nossa esquerda. Às vezes nós olhamos para trás, para frente. Às vezes pensamos até em desistir. Às vezes nós pensamos em parar a nossa caminhada com Deus, porque acontece tantas coisas, às vezes dentro da tua casa, no teu emprego. Acontece tantas coisas que têm causado tristeza, angústia, às vezes dor, sofrimento. Mas a palavra do Senhor diz que quando eu elevo meus olhos para os céus, o socorro vem do Senhor. E que você possa olhar para os céus nessa noite, que o socorro virá sobre a tua vida. A palavra de Deus diz que aonde Jesus passava, havia manifestação de poder. E aonde Ele passa, ainda continua havendo manifestação de poder na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, né? Eu não sei como você entrou aqui, mas creia que do mesmo jeito você não vai sair, porque está vindo algo novo do céu para nossas vidas, amém? Quem crê, toma posse, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo novo sempre acontece quando eu começo a orar. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. As muralhas não resistirão, o inimigo não suportará. É a unção de Deus que está neste lugar. É a unção de Deus que está neste lugar. Algo vindo do céu, arde em meu coração, explodindo em milagres de louvor, revolução e fé, são curas e poder. É a unção de Deus que está
Aleluia, Jesus. Deus é maravilhoso, né? Aleluia, Jesus. Aleluia, 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 Jesus. Glória a Deus. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, hoje eu grito, eu sou livre. Os cegos verão por ti, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, as trevas fugirão, hoje eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, eu sou livre. Os cegos, os mudos cantarão, os mortos viverão, os povos te adorarão, e as trevas fugirão, hoje eu grito, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, eu sou livre. Livre pra correr, livre pra correr, livre pra dançar, livre pra dançar, livre pra viver por ti, livre pra viver por ti, eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Somos livres, né, irmãos? Em nome de Jesus, somos livres, né? Aleluia, glória a Deus. E vamos pedir que nessa noite o Espírito Santo de Deus venha sondar o nosso coração. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas como eu falei no início, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Se você crê, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Porque Deus é maravilhoso e Ele sonda os nossos corações. Abre seu coração agora e peça para que Ele venha te curar, que Ele venha te abençoar. Eu não sei do que você precisa, mas Deus sabe. E agora é a hora, em nome de Jesus. Porque esse louvor,
ele é uma oração. E todas as vezes que eu ouço, que eu estou lá em casa cantando, eu faço dele para mim uma oração. Amém? Vamos louvar e entregar esse louvor para Deus. She's
Nós estamos aqui para fazer, a vontade de Deus, para cultuar a Deus, adorar ao Senhor. E eu gostaria que você se assentasse neste momento, mas colocasse o teu coração na presença de Deus. Quando a gente chega na presença do Senhor, na casa de Deus, às vezes nós trazemos dentro de nós tantas coisas, Nós nos achegamos ao Senhor sobrecarregados, às vezes oprimidos, tristes, chateados, às vezes esperando uma resposta do Senhor. Mas eu quero dizer para você nesta noite que nós precisamos ainda ser moldados na presença do Pai, ser moldados na presença do Senhor e pedir para Deus que Ele venha quebrar todo o nosso orgulho, todo o nosso eu. Às vezes eu acho, eu penso, eu faço, eu sou, e Deus precisa quebrar isso dentro de mim, isso dentro de você, o nosso orgulho. E nós vamos estar aqui antes da palavra, adorando a Deus como Naamã. Eu quero descer. E às vezes nós temos que preparar o nosso coração para receber a palavra de Deus e pedir para o Senhor que Ele venha tirar todo o nosso eu de dentro de nós. Que Ele venha tirar de dentro de mim, dentro de você, todo o orgulho, todo pensar, todo achar. Na verdade, nós precisamos nos esvaziar na presença do Senhor, para ser cheio. O vaso, às vezes, precisa se esvaziar para ser cheio novamente, para ser renovado, para ser transformado. Não importa a maneira a qual você entrou aqui nesta noite, a maneira a qual você está. Às vezes você saiu lá da tua casa, você passou um dia hoje tribulado, cansado. Talvez você orou, mas não com palavras, mas com sentimentos, e você disse: Senhor, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma palavra. Talvez você disse para o Senhor esses dias, ou hoje, até mesmo hoje: eu preciso mudar, eu preciso ser um cristão de verdade, eu preciso ser um crente de verdade, um homem, uma mulher cheia da unção, do poder de Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E se você não tiver nada para falar, ou não conseguir expressar ao Senhor nesta noite as suas palavras, fala: Senhor, eu estou aqui, o meu coração está aqui na tua presença. E que aonde estiver o orgulho, o achar e o pensar, o agir, Hamarabi Ashibicais, que o Senhor venha me limpar nesta noite, para que eu possa estar limpo para ouvir e receber a tua palavra. Eu preciso ser limpo, Senhor. Eu preciso me purificar na tua presença. E às vezes nós achamos sempre um culpado, sempre é alguém, sempre é o fulano, é o ciclano, é a fulana, é a ciclana. E na verdade somos nós que precisamos olhar para dentro de nós e falar: Senhor, eu preciso mudar. Mas essa mudança eu só vou conseguir se o Senhor estiver na minha vida, se eu tiver a ajuda do Senhor. Então não perca essa oportunidade de falar com o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Orianda Labassuricais. Eu me lembro que quando eu ouvi esse hino a primeira vez, eu chorei muito, porque eu estava desta forma. Eu estava cheio do eu, cheio do achar, cheio do pensar, cheio do querer, cheio de se satisfazer. E quando eu ouvi, eu entendi que o que Deus quer, que eu desça, que eu diminua, e que Ele cresça, e que Ele apareça na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Espírito Santo, trabalha. Jesus, move os nossos corações esta noite. Ministra, Senhor, no nosso coração, antes da palavra, que nós venhamos nos despojar de nós mesmos para receber a tua palavra, Senhor. Aleluia, Jesus. Quando meu eu e o meu orgulho
Deus. Pai querido santo, em nome de Jesus, ó Deus, eu coloco a minha vida na tua presença, Oricanderabes. Que o Senhor venha, ó Deus, Orixebricai, colocando as tuas palavras, ó Deus, sobre mim, Orixebricai, Anai. Porque eu nada sou, Oricanderábia, nada tenho, Oricandelábia, se não for a tua presença, se não for o teu Espírito Santo, ó Pai. E é no nome de Jesus que eu te peço, fala conosco através da tua palavra, trazendo o entendimento divino, a compreensão divina do teu Espírito, para que nós possamos entender, ó Deus, a tua palavra nesta noite. Hoje nós começaremos, ó Deus, uma campanha de renovação. Renova-nos, ó Pai, a nossa vida espiritual na tua presença. Renova cada um de nós, trazendo fortalecimento, o vigor, a graça, a misericórdia, ó Pai, sobre nós. E que em nome de Jesus a tua palavra venha ao encontro às necessidades, porque o Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece cada coração aqui presente, cada necessidade, ó Deus, deste meu irmão, desta minha irmã. E é no nome de Jesus que eu oro e peço a direção divina do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A palavra de Deus está no Salmo 51, versículo 10. Glória a Deus. Salmo 51, versículo 10. Glória a Deus. E que você possa nesta noite, em nome do Senhor Jesus, colocar o teu coração na presença de Deus. E que eu e você não espere, né, as coisas acontecerem na nossa vida, mas que a gente se disponha na presença do Senhor, se disponha diante dEle, se disponha diante do Senhor, em oração, em intercessão, pela tua casa, pela tua vida. É tempo de você orar, é tempo de você clamar, é tempo de você buscar ao Senhor. Nós poderíamos estar aqui, né, e muitos irmãos que não estão. Deus conhece os motivos, as necessidades porque não estão. Mas nós estamos aqui nesta noite. E essa palavra que Deus trouxe ao meu coração está falando sobre Davi. Davi tinha pecado. Davi reconheceu o seu pecado e ele chegou na presença do Pai e disse: Senhor, eu pequei contra ti, mas eu entendi que sem o Senhor eu nada sou, que sem o Senhor eu nada posso fazer. Amém? Então diz assim no 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. No 11: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Amém? Então a palavra do Senhor, ela está dizendo para nós que muitas vezes há pecado, há situações dentro de nós que quer nos lançar fora da presença do Senhor. E aconteceu com Davi a mesma coisa. Davi pecou, né, contra o Senhor. Só que ele reconheceu o pecado dele na presença de Deus. Ele reconhecia que sem Jesus, que sem o Senhor, que sem a presença de Deus, ele não chegaria a lugar algum. Mas ele também sabia que diante de Deus ele ia obter o perdão, obter a graça, a misericórdia. Conosco não é diferente. Nós temos que tomar muito cuidado e pedir para Deus fazer desta palavra, deste versículo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração limpo, um coração sincero, um coração que reconhece: Senhor, hoje eu pequei contra ti, Senhor, eu tenho pecado contra o teu Espírito Santo, eu tenho pecado contra a tua palavra, eu tenho pecado contra a tua verdade. Muitas vezes tenho deixado de viver a tua verdade, tenho deixado às vezes de aplicar a tua verdade na minha vida. Então nós temos que pedir: não lances fora, não me lances fora, Senhor, da tua presença. Enquanto o Espírito Santo estiver, né, na igreja, o Espírito Santo estiver na terra, o Espírito Santo estiver no nosso meio, nós podemos nos achegar diante dele e falar: Senhor, cria em mim um coração puro, um coração limpo na tua presença.
presença. Isso se chama renovar-se na presença de Deus. Davi, quando ele pecou, quando ele errou, de imediato ele reconheceu a grandeza do nosso Deus e ele foi buscar o quê? Um renovo na presença de Deus. Nós temos que buscar esse renovo todos os dias na presença do Senhor. Pequei contra ti. Eu pequei, Senhor, contra o teu espírito. Antigamente a gente via a igreja, quando nós orávamos, as igrejas, as orações eram assim, o Espírito Santo, era um levantar do Espírito Santo, era um agir do Espírito Santo, era a oração que subia e que descia na presença de Deus, era um agir, um manifestar do Espírito Santo tão grandioso. Hoje nós não vemos mais isso na igreja. Não digo aqui nas igrejas geral. Por quê? Porque às vezes o pecado tem impedido do Espírito Santo agir em nós, do Espírito Santo manifestar em nós. É por isso que eu cantei esse hino, porque Deus trouxe ao meu coração. Senhor, quebra todo o meu orgulho. Naamã, né? Ele nem precisava descer 7 vezes no Rio Jordão. Não havia necessidade, porque Deus é Deus e continua sendo Deus. Deus, ele podia conceder ali a cura da lepra ali de imediato. Mas a palavra de Deus diz que muitas vezes nós temos que descer na presença do Senhor. Descer na presença do nosso Pai e clamar pela presença gloriosa de Jesus na nossa vida. Por quê? Porque nós precisamos ser lavados todos os dias. Às vezes a enfermidade não é a lepra, não é aquela doença física, mas é espiritual. Às vezes a lepra está dentro de nós. Às vezes a lepra está dentro do nosso coração. Um passo que nós temos que pedir para Deus é confessar os nossos pecados ao Senhor. Confessar a Ele, porque na mesma hora que você pecou, que você errou, corra na presença do Senhor. Pois a palavra de Deus diz, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levantará. Amém? Aqui ninguém está para jogar pedra em ninguém. Aqui ninguém está para afrontar e lançar, né, palavras em ninguém. Aqui Jesus está nos alertando, nosso Deus está nos alertando que lança a tua vida na minha presença. Lança fora. Não me lances fora, Senhor, da tua presença, mas cria em mim um espírito novo, um espírito reto. Cria em mim, Senhor, um espírito renovado, restaurado, fortalecido na tua presença. Porque nós não sabemos o que nós vamos passar. Nós não imaginamos ainda o que nós vamos enfrentar na nossa casa, né, no dia a dia, no emprego, tantas coisas que têm se levantado, tudo por quê e para quê? Para nos tirar da presença dEle, para nos tirar a presença do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz que nós temos que pedir para Deus nos renovar todos os dias. Por quê? Porque o pecado está às portas, o pecado está dia a dia nos afrontando, o pecado, às vezes, da mentira, da lascívia, o pecado da maldade, tantas coisas que tem, às vezes, retirado o Espírito Santo de dentro de nós. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que pedir um renovo. Quando o pastor falou sobre a campanha de renovação, para que Deus venha renovar a igreja, para que Deus venha renovar você na presença dEle, para que Deus venha renovar você, né, dia a dia, porque nós não sabemos a hora em que o Senhor vai nos chamar, a hora que o Senhor vai falar aí, ô fulano, vamos lá, né? Ele vai nos recolher. Nós não sabemos de que forma, de que maneira. Às vezes nós vemos aí pessoas morrendo de acidente, de enfermidade. Aí nós começamos a questionar a Deus e procurar uma solução, procurar alguma resposta. Por que a pessoa morreu daquele jeito? Por que fulano servia a Deus, ele estava na presença de Deus e a enfermidade levou? Na verdade, não é a enfermidade, não é o acidente, não é os estragos. Na verdade, é porque Deus tem um dia determinado para cada um de nós. E uma coisa que nós temos que entender, às vezes a pessoa morre de acidente. A Silmara, né, que teve a perda da filha, o Eric. Às vezes a gente, puxa vida, que acidente trágico, deve ter sofrido. Na verdade, não, porque o espírito sobe primeiro. A carne, na verdade, não sentiu nada. Porque naquele momento, Deus primeiro leva o espírito. E o corpo está ali, o corpo está lá. Sofreu o corpo? Na verdade, não. Porque o que
Sofre quem não tem Jesus. O que sofre é aquele que não serve a Deus. É por isso que nós temos que vigiar. É por isso que nós temos que pedir para Deus a presença dEle. Pedir o renovo do Espírito Santo. Não me lances fora. Davi estava em pecado. Mas já imaginou você se naquele momento em que Davi estivesse em pecado, acontecesse alguma tragédia? O que eu quero dizer? Aquele momento que nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. E se a gente não acatar, a palavra de Deus está sendo lançada. A palavra de Deus está sendo pregada. A palavra de Deus está dizendo para nós: venha se renovar na minha presença, venha se renovar diante de mim, venha ser cheio do Espírito Santo. Aonde é que você caiu? Aonde é que você se prostrou? O Senhor está dizendo para você nesta noite: volta, começa de novo, volta, venha na minha presença, venha estar diante de mim, né? Então você deve pedir isso para Deus. Davi de imediato, ele pecou, mas na mesma hora ele reconheceu. Ele foi nos pés de Deus. E nós temos que fazer a mesma coisa. Uma oração que nós temos que fazer também: Senhor, perdoa os meus pecados, o pecado da minha casa, o pecado da minha família, daqueles que têm Jesus, daqueles que não têm, mas que convivem junto comigo, Senhor. Perdoa eles, tem misericórdia, renova a presença do Teu Espírito. Por quê? Porque nós só vamos vencer se tiver o Espírito Santo. Nós só vamos nos levantar se o Espírito Santo nos colocar de pé novamente. Nós só vamos nos prostrar diante de Deus se nós formos um coração reto e puro, tivermos um coração reto e puro na presença dEle. Então nós precisamos, nós erramos quando falamos, nós erramos quando apontamos, nós erramos em tantas áreas da nossa vida. Não é só pecado pequeno, pecado grande, não. Nós temos que todos os dias: renova em mim, Senhor, e dá um espírito reto. Renova em mim, Senhor, e me conceda um espírito reto na Tua presença. Então Deus pergunta para nós: aonde é que você caiu? Aonde é que você, Ramarábia, Shurikanderábia, se prostrou? O Senhor diz: se coloca de pé novamente, eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, eu conheço toda a tua vida. O Senhor diz: Remanabia, Shubikai, eu sei a maneira que você chegou até aqui. Eu conheço tudo, Rebalabashibikai. Eu sei as necessidades, Lixemiriconderábia. Eu sei tudo que você tem passado, tudo que você tem enfrentado. O Senhor conhece as tuas fraquezas, mas Ele diz: eu te digo, eu derramo sobre ti o meu espírito, e eu te renovo nesta noite e digo: volta, Recalamasubikai, volta na minha presença, Lixebrikátia, volta da onde você caiu, Lebasubikai, porque eu vou te levantar, que é o Senhor está te colocando de pé desta noite, de Canderábia. A morte tem te perseguido, Ramanamaia. O inimigo tem te afrontado, de Candenábia. As enfermidades às vezes têm se levantado contra ti, de Canderai. E o Senhor diz: confessa, Ramanabia, o teu pecado, a tua vida diante de mim, de Licandoroshebriai, porque sou eu o teu Deus, o teu Senhor, de Lissimicai. Eu sei os dias, Enemicai, que você tem vivido na terra. Eu sei tudo de vocês, Elishibricai. Eu sei tudo de você que de Canderábia, quando você deita, quando você se levanta, eu conheço toda a tua vida, Ricandenai. Eu sei toda a tua história, eu sei tudo aquilo que você perdeu de Canderábia, mas o Senhor diz: eu restituo, eu renovo, eu te restauro, eu te fortaleço, eu te coloco de pé e digo: Ricalamanabia, venha logo na presença do Senhor de Ricanderábia. Não olhe para a direita e nem para a esquerda, Ricanderábia. Não fique, Ricanderábia, pensando: mas eu fiz tudo errado. Aracananabia, eu perdi porque eu fiz tudo errado, Uricanderai. O teu passado não importa mais para o Senhor. O que você fez não importa mais, Urixebricai. A partir do momento que você entrou por esta porta, o Senhor diz: eis que tudo se faz novo na tua vida. Eis que eu faço tudo novo na tua vida. Mas venha na minha presença. O Senhor diz: se você vier, Ramarai, confessar, Uricandenai, eu vou te restaurar, eu vou te renovar, e eu vou deganeanabia, somicai. Eu vou te encher novamente com o meu espírito. É isso que Deus fala. Nós precisamos entender e compreender que a palavra de Deus está sendo pregada. Não importa se é muito, se é pouco, mas o Senhor diz: eu te trouxe aqui. Eu, Ramanai, reuni vocês aqui, para dizer: encha, Ramanábia, encha-se de mim, encha
encha-se do meu espírito, Ramanábia. Seja renovado nesta noite, Uricanderábia, porque o Senhor diz, Elicandenai, que tudo aquilo que foi roubado, Deus restituirá. Tudo aquilo que o inimigo forjou cairá por terra na minha presença, diz o Senhor. Manabalabashebicai. Às vezes nós começamos a nossa vida, Ramanás, de maneira tão errada. Conhecemos a palavra, conhecemos nosso Deus, conhecemos Jesus, mas fazemos tudo errado. Mas o Senhor diz, Ericandenábia, que Ele é poderoso para criar em mim e em você um espírito novo, um espírito inabalável. Então que você possa nesta noite se renove na presença de Deus. Olhe para dentro de você, Ramanai, e seja como Davi, Pai, não retires de mim o teu Espírito Santo. Seja como Davi, confesse para o Senhor que você precisa dele. Confesse para o Senhor que você está precisando da ajuda dele. Confesse para o Senhor que você precisa de uma nova história, que Ele venha escrever uma nova história na tua vida, que Ele venha fazer coisas novas e grandes para você. Às vezes, o inimigo, Ramanai, tem forjado, tem feito você pecar, tem feito você sair da presença de Deus, tem feito você se afastar do Espírito Santo. Então seja sábio, Deus está te alertando nesta noite, Deus está falando através da tua palavra. O homem às vezes tem forjado contra você, o homem tem forjado, tem te humilhado às vezes, tem te desprezado, tem te rejeitado, mas a pessoa Aracandarábia, que tem o Espírito Santo, a pessoa que está cheia do Espírito Santo, ela não precisa falar nada. Ela não precisa expor nada, porque o Espírito Santo vai na tua frente, porque o Espírito Santo começa a te conduzir. Ele começa a trabalhar naquele ambiente de trabalho, ele começa a trabalhar lá na tua casa, lá no meio dos seus. E a coisa mais maravilhosa de Candenábia é que quando Davi reconhece de Candenai, ele pode dizer: Senhor, cria em mim um espírito novo, puro, e me renova na tua presença. E é isso que nós temos que dizer todos os dias: Senhor, cria em mim um espírito do Senhor, e renova em mim, ó Deus, renova em mim, renova na minha vida o Espírito Santo, porque nós precisamos da força do Espírito Santo para vencer, para orar. Às vezes a pessoa vê, fulano, eu orava tão bem, agora eu não consigo orar mais. Não estou falando de palavras bonitas, estou falando de orar. Orar é falar com Deus. Orar é contar para Deus aquilo que você está passando, a sua necessidade. E às vezes a gente chega na presença de Deus, não tem mais palavras. É como naquele hino, Espírito Santo, ore por mim. Interceda nas minhas palavras, aonde eu não consigo mais falar, aonde eu não consigo mais me colocar diante da tua presença. Então você está vendo a importância de ter o Espírito Santo na sua vida? Você precisa ter o Espírito Santo e fazer como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim o teu Espírito. Cria em mim, Senhor, um coração reto, um coração puro. Por quê? Porque o Espírito Santo não habita no coração aonde há sujeira. Então nós temos que pedir a Deus que o Espírito Santo venha nos limpar, nos purificar. E mais ainda, quando nós orarmos, falar: Senhor, não me lances fora da tua presença, não me lances fora do teu Espírito, mas que eu possa ser renovado, ser restaurado, ser fortalecido e liberto na presença de Jesus. Amém? Então é importante isso, você pedir a força do Espírito Santo. Você precisa entender que tem brigas, que tem contendas, que tem situações que nós não podemos falar, mas nós podemos pedir para o Espírito Santo interceder. Por quê? Porque se eu falar para alguém, se você falar para alguém, vai dar contenda, vai dar briga, vai dar confusão. Mas quando você ora e diz: Espírito Santo, intercede nas minhas fraquezas, intercede, Espírito Santo, nesta situação, que se eu chegar e falar para a esposa, para o filho, para vice-versa, vai dar briga. Mas se o Espírito Santo estiver me conduzindo, me dando sabedoria, me dando discernimento, me dando a palavra na hora certa, Deus trará cura, Deus trará libertação. Tem coisas na nossa vida, tem enfermidades
que não é enfermidade física, é espiritual, é pecado não confessado, é pecado que não é exposto diante de Deus. Ah, mas Deus já sabe, mas eu preciso chegar na presença de Deus e falar para o Senhor que este pecado tem me impedido de servir ao Espírito Santo. Que este pecado, que este vício, esta mania, esta situação tem impedido o agir do Espírito Santo na minha vida. Por isso que Davi, ele tinha que chegar diante de Deus, e acredito que Deus deu a oportunidade para que Davi se reconciliasse. Deus está nos dando a todos nós nesta noite a liberdade de reconciliação, de renovação na presença de Deus. Às vezes a gente tem o hábito de querer atacar a pedra. Ah, fulano pecou. Ah, fulano prostituiu. Ah, fulano fez isso, viu? A palavra de Deus diz que nós temos que ter misericórdia, que nós temos que ter compaixão. Você já ouviu aquela pessoa que diz assim: ah, eu tenho dó de fulano? Dó não existe. Existe para nós que servimos a Deus é misericórdia e compaixão. Compaixão é você se colocar no lugar daquela pessoa e entender, procurar entender que a situação que ela está vivendo de pecado, situação difícil que ela está passando, Deus pode mudar a história dela. Jesus pode mudar. O Espírito, com a força do Espírito Santo, aquela pessoa pode se levantar novamente. Às vezes a gente julga, né, as pessoas, ai fulano, ai ciclano, e a gente não sabe que o vaso às vezes está quebrado, está moído. Mas pare e analise que aquele vaso que está quebrado, que está moído, é o vaso que Deus ajunta o caco e faz de novo. Deus ajunta os cacos e faz de novo, porque é para a glória dele. Se houver arrependimento, se houver conserto, reconhecimento diante de Deus, Deus enche o vaso de novo. Então nós temos que agradecer a Deus pela presença do Espírito Santo, pelo renovo. Peça o renovo do Espírito Santo. Senhor, eu pequei contra ti, sim. Eu pequei, Senhor, contra a tua palavra. Eu pequei, sim, contra o teu Espírito Santo, mas me renova. De imediato, irmãos, na mesma hora. Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus, acho que eu já falei isso daqui. Eu acabei de me batizar, eu cheguei em casa, eu quebrei tudo. O bicho pegou eu quebrei tudo. No mesmo dia que eu me batizei 4 horas da tarde. 6 horas da tarde o bicho me pegou. Eu tinha 16 anos. E eu me lembro que eu fui para a igreja e eu comecei a participar dos cultos. Mas eu ainda falava palavrão, eu brigava, eu xingava, eu fazia coisas que desagradavam a Deus. Aí eu cheguei na minha pastora e eu disse para ela, eu não vou mais vir na igreja. Ela falou, por quê? Eu falei, porque não adianta, para mim está sendo pior. Eu estou vindo na igreja, mas eu continuo brigando, eu continuo xingando, eu continuo falando palavrão. Ela olhou em mim com aquele olhar de misericórdia. E ela falou, senta aqui. E eu chorei muito. E ela disse assim para mim, toda vez que você chegar na tua casa, você está aqui no culto, mas você chegou na tua casa, e você falou palavrão, você brigou, você xingou, você quebrou, você ficou revoltada, naquela mesma hora você corra na presença de Deus e peça perdão e reconcilia com Ele, porque Deus vai te colocar de pé. E todas as vezes que acontecer, e todas as vezes que você se colocar, é as vezes que Deus vai te libertar. Então, às vezes, libertação não significa manifestar demônio. Ah, mas fulano não. Libertação significa você se colocar diante de Deus. E com o amor que Ele tem por mim e por você, pela misericórdia e compaixão que Ele tem por nós, Ele vem, nos liberta e nos restaura e nos renova novamente. E eu comecei a fazer aquilo. Deu 2 meses, eu fui batizada com o Espírito Santo. Dentro da igreja, e Deus começou a me renovar, Deus começou a me restaurar, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, nunca mais, nunca mais. Então a gente tem que ter esse entendimento, ouvir a palavra e entender, ah, mas fulano, isso não é o fulano que vai te libertar, não é o pastor, a pastora que vai te libertar, quem vai te libertar é Jesus. Então por isso que tem a importância, porque às vezes nós lemos, mas Davi pecou, e Deus teve misericórdia. Ah, Davi errou, Davi se prostituiu, mas Deus teve misericórdia. Quando ele se achegou diante de Deus, ele, nas nossas palavras, ele dizia assim, Senhor, eu me arrependo, porque eu preciso de Ti.
Eu me arrependo porque eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso ser liberto, ser liberta, talvez desse espírito de prostituição, não sei, desse espírito de vício, de cigarro, da bebida, da cachaça, do saravá, não sei, desse espírito de falar palavrão, de ter ódio. Tem cristão que tem ódio, guarda muito rancor, mágoa, ódio no coração. E aonde está tomando o lugar do Espírito Santo na tua vida. Então, por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos chegar diante de Deus e reconhecer o nosso pecado, como Davi reconheceu, reconhecer o nosso pecado diante de Deus e pedir a misericórdia, pedir o perdão e pedir a renovação do Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos estar orando em nome do Senhor Jesus, e que você possa nesta noite, na presença do nosso Deus, peça perdão ao Senhor. Aonde é que você caiu? Aonde é que você errou? Que você faça desse versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto na tua presença. Cria, ó Deus, um coração puro em nós nesta noite, um coração reto. E não me lances fora, Senhor, da tua presença. Não me lances fora, Deus, do teu Espírito. Hamarashi-bikantanai. E que você possa entender, nós precisamos deste quebrantamento, nós precisamos ser quebrantados pela presença gloriosa do Espírito Santo. Hoje nós começamos aqui, Senhor, o primeiro elo na tua presença, o elo da renovação, esta campanha de renovação. E eu quero te pedir, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha renovar cada um de nós na tua presença. Nós pecamos, Senhor, em todo tempo, todo momento. Pai, nós estamos pecando contra Ti, contra a Tua palavra, contra o Teu Espírito Santo. Mas nós viemos aqui nesta noite te pedir perdão, Pai. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Perdoa-nos, ó Deus, as nossas faltas, as nossas iniquidades. Não importa se são pequenos, se são grandes, mas nós confessamos diante de Ti. E eu quero te pedir, ó meu Pai, que o Senhor venha criar um coração puro e reto na vida de cada um aqui, ó Pai. E eu quero te pedir, não, Senhor, Ramanaia, não nos lance fora da Tua presença. Pai, não retire de nós o Teu Espírito Santo, mas que nós possamos ter reverência, que nós possamos ter uma amizade saudável com a pessoa bendita do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que intercede, é o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos coloca de pé novamente. Então seja cheio nesta noite, seja cheio da presença, seja cheio do Espírito Santo. Pede ajuda a Ele. Corre, Ramanábia, pede socorro a Ele. Rebalabaçu de canto com manábias. Aleluia, Jesus. Faça esta oração em nome de Jesus. Oriandalabasubicai. Faça a tua oração. Fala para Ele. Naracanderábias, abre o teu coração. Chore na presença dEle. Urianderábia lamalaias. Aleluia, Jesus. Sonhos sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração. Levanta teus olhos e vê, Deus está
conquista, de ousadia, de autoridade, para rever a tua vida, para rever o teu coração, para rever dentro de você, que você possa ter intimidade, amizade com o Espírito Santo, e que você seja renovado na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Que vocês possam vir então domingo de manhã às 9 horas da manhã, o pastor vai estar aqui, e que nós possamos nos colocar diante de Deus. Guarda esta palavra no teu coração. Às vezes nós pensamos assim, se fosse ler o trecho inteiro, Davi pedia: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Davi, o salmista, fez esta oração: e lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Então Davi, esse salmo é um salmo de confissão a Deus. A gente podia ler ele inteiro, né, e falar versículo por versículo, mas a gente fala aqui aquilo que Deus coloca no nosso coração. Mas que você possa lá na tua casa ler, meditar, medite nessa palavra, faça do salmista, desse salmo 51, uma oração, trazendo assim: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, apaga os meus pecados, apaga, Senhor, as minhas transgressões, lava-me, Senhor, completamente. Sempre traga a palavra de Deus para a tua vida, a palavra de Deus como poder para você. Você às vezes fala: eu não sei orar, então pega a palavra, começa a orar a palavra de Deus, ore a palavra do Senhor para você, traga o poder da palavra para a sua vida, porque é assim que Deus nos liberta, é assim que Deus nos enche. Esses dias eu estava conversando com o pastor Alexandre, eu falei: tem aquele hino muito antigo que há momentos que na vida, né? Como que é, né? Eu já esqueci o pedaço. Momentos que na vida pensamos em olhar atrás, é preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda. Acho que eu estou misturando, mas é isso mesmo. É do tempo, ó, como disse o pastor, 62, né? Então, mas a palavra de Deus fala que é assim que nós temos que ser. Pedir ajuda para o Senhor, pedir ajuda para o Espírito Santo, pedir ajuda para que Ele venha nos fortalecer, né? Caiu, levanta rapidamente na presença do Senhor. Tropeçou, levanta de novo na presença de Jesus, porque Ele vai nos renovando, Ele vai nos enchendo. E a palavra de Deus fala assim, ó: boca fechada, vaso cheio. Viu? Seja isso, boca fechada e vaso cheio. O que quer dizer? Que às vezes o Espírito Santo intercedendo, falando por nós, você sempre vai ser um vaso cheio na presença de Deus. Amém? Vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus, em nome de Jesus eu te agradeço, ó Deus, por este momento, por este culto nesta noite, pela adoração, pelo louvor, pela sua palavra, ó Deus, ministrada a nós. Porque a tua palavra, Senhor, vem em conta das nossas necessidades. A tua palavra tem nos suprido, Senhor. A tua palavra tem nos sustentado, tem nos fortalecido. No meio da luta, no meio da prova, o Senhor tem nos colocado de pé. E é no nome de Jesus que eu te agradeço, que essa palavra ministrada, ela venha com efeito, ó Deus, na vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Nos leva debaixo, ó Deus, da proteção do teu sangue, até a nossa casa, por onde nós passarmos, da ordem aos anjos ao nosso respeito. E eu quero te pedir uma bênção lá na nossa casa, Senhor. Vai lá no nosso lar, repreenda todo o mal, repreenda tudo aquilo que não provém de ti. Diz que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Aonde nós colocarmos as nossas mãos e as plantas dos nossos pés, abençoado será. Em nome de Jesus eu apresento a cada casa, cada família aqui representada, a vida do nosso pastor, a vida do pastor Nilson, da Rose, ó Pai, em nome de Jesus. Eu apresento a vida do pastor Adriano, pastor Adilson, Deus, que não puderam estar nesta noite, os demais
membros também que não puderam estar, nós apresentamos-os diante do Senhor. E eu peço a tua bênção, a tua graça em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, a vida, Deus, da Vânia nas tuas mãos, ó Pai, irmão Fernando, que em nome de Jesus o Senhor esteja visitando ela também, trazendo ali a cura, a libertação, o poder de Deus, trazendo ali, ó Deus, a graça, a misericórdia. Coloca ela de pé, ó Deus, que essa palavra ministrada esteja alcançando a vida dela também, que teu Espírito Santo esteja colocando ela de pé para a glória do teu nome, aonde ela seja curada e liberta em nome de Jesus. É assim que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém?